Graça e paz a todos vocês, que Deus abençoe a cada um. Hoje vamos aqui falar rapidamente aqui de um tema importante, que é sobre os falsos profetas. Muitas igrejas de hoje que se dizem ser evangélicas têm adotado assim uma forma diferente de realizar cultos, a qual nós estamos agora vendo, né, novo. No passado não existia e muitos falsos profetas têm liderado as igrejas evangélicas. Tem levado multidões a atrás dele, enganando e sendo enganado. Então eu gostaria de compartilhar uma mensagem bem breve aqui a respeito, dos falsos profetas. Eu gostaria que a igreja, todos vocês aí, abrisse os olhos, preste atenção, medita, não acredita em tudo que escuta, sabe, mesmo que seja verdade, mas se o falso profeta está levando a igreja para um caminho errado, é isso que Satanás está querendo. Ele quer enganar. E ele engana, muitas vezes, com a verdade. Ele usa um sofisma, né. O que que é um sofisma? Ele pega uma mentira e ele cerca ela de verdades. Essas pequenas verdades vai te convencer na mentira principal, que é o engano. Então presta atenção, eu gostaria de abrir esse vídeo com essa passagem, Mateus 24:24. "Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até mesmo os eleitos." E também gostaria de deixar aqui também, Mateus capítulo 7 versículo 15. "Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores." Bom, o que está acontecendo? Existe, muitos pastores, né, que estão liderando igrejas e atraindo multidões pelas profundidades das revelações. E olha, essas revelações são verdadeiras, tá? Essas revelações, elas têm uma estratégia espiritual maligna para enganar. Então, às vezes, esse falso profeta, ele pega uma pessoa debilitada, vai no passado dela. Aquela pessoa, às vezes, ela teve problema com o pai que era alcoólatra, que batia na mãe, ou que o pai que morreu cedo, a mãe criou sozinha, com muita dificuldade. Então ela pega ali uma história do passado, no qual ele não sabia, porque aquele espírito revelou, e aquela pessoa debilitada fica ali, coloca naquele homem um selo de confiança. Esse é o homem de Deus. E não é. Nós temos que aprender a analisar, irmão, segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. Nós não podemos acreditar somente em adivinhadores. E você pode olhar, não bate, o espírito não bate, não testifica. E como Mateus 24, Jesus disse que aparecerão falsos cristos, falsos profetas, e realizarão grandes sinais e maravilhas. Ou seja, Jesus já avisou sobre os falsos profetas. O apóstolo Pedro já avisou sobre os falsos profetas. A Bíblia, no Novo Testamento, exorta a igreja em diversas partes a respeito dos falsos profetas. Agora eu gostaria de levar você até uma história no Antigo Testamento, porque eu quero que você entenda como surgem os falsos profetas e como eles são enganados também. Eles acham, eles pensam que estão sendo usados por Deus. Esses falsos profetas estão fazendo adivinhações,
estão escutando vozes, um espírito fala para ele a respeito de uma pessoa, e aí ele acha: "Olha como Deus está me usando". E existe vídeos no YouTube aqui de pessoas falando: "Esses falsos profetas combinou, foi no Facebook, achou lá uma uma história da vida da pessoa". Já existiu pessoas assim, vou falar que não tem não, mas esses da grande maioria não são assim não, tá. Eu não vou citar nomes, mas os famosos de hoje não são assim, tá. Então aí o que acontece, o a pessoa que fez os vídeos aí acusando esses falsos profetas de combinar, eles chegam nas igrejas, chamam a pessoa, faz uma revelação do passado e pergunta: "Você me conhece?". "Não, não te conheço". "Eu te contei uma coisa?". "Não, não te contei nada". "Ah, porque ficam falando aí que eu sou falso profeta, que é tudo combinado". Não, eu vou falar diferente. É verdade o que você fala, mas é falso. O espírito maligno está te enganando e enganando este povo todo. E esta enganação já aconteceu na Bíblia. Vamos lá, Segunda Crônicas, capítulo 18 ou Primeira Reis, no capítulo 22. Bom, vamos lá. Acabe queria ganhar Síria. Josafá se une a ele. Então Josafá chega lá no reinado de Israel, que Acabe era o rei de Israel. Ele chega lá, fazendo aliança com Acabe para poder ganhar a Síria. Então Josafá, que por mais que estava vacilando em algumas coisas, Josafá era um homem temente a Deus. E ele chegou, presenciou 400 profetas de Acabe profetizando: "Vai até Remote de Gileade, você vai vencer". E Josafá falou: não tem mais nenhum homem de Deus aí não?". Gente, já tinha 400, mas os 400 não estavam convencendo Josafá não. Então Acabe falou: "Ó, tem mais um aí, Micaías, mas ele não fala coisa boa de mim não, quer ver? Vamos chamar ele lá, chama ele lá". Então, o rei manda chamar Acabe, manda chamar Micaías, e Micaías, eu vou resumir, Micaías falou o que ele viu. Olha, eu vou falar o que eu vi. Eu vi versículo 20, finalmente, vamos lá, 19: "E o Senhor diz: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que ataque a Remote de Gileade e morra lá?". E uns e um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, e até que então, finalmente o Espírito colocou diante do Senhor e disse: "Eu o enganarei". Deus perguntou: "De que maneira?", perguntou o Senhor. E ele respondeu: "Irei, serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei". E disse o Senhor: "Você conseguirá enganá-lo, vá e engana-o". E o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, o Senhor decretou a sua desgraça. Olha no versículo 23, tá? Isso em 2 Crônicas 18. Então Zedequias, filho de Kenaana, aproximou-se de e deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: "Por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar com você?". O prof
dentre os 400 profetas de Acabe, tinha um que chamava Zedequias, e ele foi e deu um tapa em Micaías, isso mostrando que se primeira coisa, se ele fosse um falso profeta, a mão dele não teria batido em Micaías, porque Jeroboão lá atrás, em 1 Reis 13, foi levantar a mão contra o profeta e a sua mão ficou travada, né, ficou parada, não se moveu. Então Micaías deu um tapa nele e falou em Micaías, no profeta Micaías, perguntou: "Por qual caminho que o Espírito do Senhor passou que eu não vi?". Então, o profeta Zedequias estava sendo usado por um espírito, e ele se achava um profeta verdadeiro. E Micaías revelou ali naquele lugar, que aquele espírito que estava naquele ambiente dos profetas de Acabe, era um espírito de mentira, enganador. E esse espírito levaria Acabe à morte, e de fato levou. Então, os falsos profetas dos dias de hoje, a grande maioria, há alguns que são mentirosos e profetizam por vaidade, inventam mentira, mas eles fazem promessas do futuro, no qual não tem como você saber se é verdadeiro se você não tiver um discernimento de espírito. Porque se eu falar para você: "Ó, Deus vai te fazer isso com você, vai fazer aquilo", como ele não fez ainda, até então ninguém pode questioná-lo, né. Mas os falsos profetas usados por espíritos enganadores, eles revelam coisas que às vezes só a pessoa sabia, até mesmo sentimentos. Satanás, às vezes, está colocando depressão numa pessoa, e o próprio espírito maligno está falando: "Você está com depressão. Ah, ninguém não sabia disso, você não sabia". Aí ele vai, profetiza ali mentiras. Ele conquista a confiança e profetiza mentiras. E sabe o que vai gerar isso? Frustração, porque quando Deus promete, ele cumpre. E essas promessas do falso profeta não foi Deus que prometeu, então nunca vai acontecer. E aí passa anos e anos, e a pessoa ela não recebe aquilo que foi prometido, ela frustra e para no caminho, e perde a fé. Eu conheci uma mulher que tinha perdido a fé, porque 14 anos atrás um profeta falso falou que ela gravaria um CD e ficaria conhecida. Essa profecia, de cara a gente já poderia descartá-la, que era mentira, porque essa fama gospel do mundo gospel, de eu falar sobre a música gospel, que é um problema no Brasil também, é um problema nas igrejas, mas essa fama não vem de Deus. Então, essa pessoa depois de 14 anos, ela não gravou CD, não gravou DVD, não virou cantora conhecida, e ela achou que Deus esqueceu dela, que Deus abandonou, que Deus não queria saber mais dela. E ela perdeu a fé. E ali aquela senhora, disse algumas palavras para ela, para que ela pudesse realmente refletir no que eu estava acreditando, e que a promessa de Deus ela não falha, ela se cumpre. E Deus, que Jesus prometeu para nós, está escrito na palavra dele. Temos que ler a Bíblia, temos que conhecer a doutrina da igreja, nós temos que saber selecionar os homens e mulheres de Deus, selecionar os pastores, líderes, que realmente estão ali como servos de Deus, não como lobos, não como enganadores. Por isso, irmão, vigia. Existem sinais que esses falsos profetas estão deixando aí, e muitos não querem acreditar. Você quer mais um exemplo? Eu vi.
Ninguém me contou, eu vi. Eu ouvi da boca de 2 falando que, desde criança, já tinha visão aberta. Presta atenção, e que foi para o mundo. Ou seja, muitos não eram cristãos, se converteram depois. Então, pessoas que antes de conhecer a Cristo, já existia um dom. O dom, ele é entregue para a igreja. Primeiro você se converte, arrepende dos teus pecados, aceita Jesus, faz parte do corpo de Cristo. E aí então Deus vai te usar em alguma área. Mas esses não, já vinha desde cedo. Isso nós vemos nas mesas brancas, no espiritismo. Quantas pessoas que têm revelações, então abre o olho, não se deixe enganar. Essas igrejas não pregam contra o pecado. Essas igrejas não pregam a doutrina dos apóstolos. Essas igrejas não pregam salvação, renúncia. Essas igrejas não pregam carregar a cruz, transformação de vida. Essas igrejas não pregam doutrina bíblica. As mensagens são de motivação, de que aquilo que você quer, Deus vai fazer. E a mensagem de Cristo é aquilo que Deus quer, nós queremos que Ele faça conosco, que Ele nos guie conforme a vontade dEle, porque somos povo de Deus, pertencente a Ele. Então a nossa vontade, ela tem que ser deixada de lado, que a vontade de Deus é maior do que a nossa. Então, cuidado, preste muita atenção. Que Deus abençoe cada um de vocês.